Então eu quero dizer sobre Atos 10, que falava de um centurião chamado Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, do contínuo, orava a Deus. O que nós entendemos nesse versículo pequeno? Que ele era uma pessoa temente a Deus, ele era uma pessoa que se preocupava em manter o seu lado religioso, vamos se dizer, manutenido, né? Estava preocupado, ele fazia boas ações, ajudava as pessoas, no caso de esmola aqui quer dizer ofertas, né? Ajudava quem precisava, cuidava dos necessitados e estava sempre falando com Deus. O que me chamou muita atenção é que ele era um homem religioso, ele conhecia da palavra, senão ele não fazia isso, ele deveria conhecer, né, muitas histórias sobre Deus e vivia uma vida temente. Mas Deus viu o coração dele e reconheceu que ele era um homem temente. E o que Deus faz? Manda Pedro ir lá para pregar sobre Jesus a ele. Pedro foi, viajou, né, através de... Depois, se quiser ler todo o capítulo 10, fala sobre a história do centurião, que é muito interessante. Então, Pedro vai até a casa dele e anuncia Jesus para ele. Não Jesus como uma religião, não Jesus como evangelismo, no caso evangélico, não como crente, mas Jesus como Deus, Jesus como a salvação, Jesus como o único caminho. Porque a Bíblia deixa bem claro que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único meio de nós chegarmos a Deus. E esse centurião era uma pessoa muito dedicada, ele ia, lia, ele estudava com certeza, ele falava com Deus, ele orava a Deus, ele ajudava as pessoas, mas isso não era necessário para a salvação dele. E Deus, vendo que ele era uma pessoa íntegra e reta diante dele, resolveu mostrar para ele o caminho certo para a salvação. Então Pedro vai e prega sobre Jesus, dizendo que Jesus morreu como um cordeiro mudo, ressuscitou, e só através de crer nessa atitude que Jesus fez é que vai levar à salvação. Então vamos assim nos concentrar não em religião, não em coisa que pessoas falam, mas vamos nos concentrar no que a Bíblia diz, porque a Bíblia, todas as religiões usam a Bíblia, e a Bíblia é a única verdade de Deus, porque já estamos no ano de 2014 e muitas pessoas que não creem em Deus ou que são contra Jesus, os anticristos, tentaram e tentam derrubar a Bíblia. Até hoje não conseguem, porque a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é Deus falando com a gente. Então, se a Bíblia é Deus falando com a gente, nós temos que acreditar na Bíblia. Então vamos nos concentrar sobre isso e peço a Deus que todas as pessoas sejam alcançadas por esta palavra, porque